Hello, titia chegou, minha gente. Chegou para fazer aqui os comentários, né, sobre o áudio do Vital deste sábado, dia 28 de setembro de 2024, cujo título é A Nova Atlântida, como curar o passado e mudar o destino da Terra. Então o Vital falou aí mais uma vez da questão, né, daquilo que a gente precisa curar. Na última quarta-feira ele fez o vídeo do plano de alma e esse vídeo de sábado foi meio que uma continuação do assunto com uma abordagem também com relação à Atlântida. Ele já tinha comentado no vídeo de quarta sobre a cura da ancestralidade e ele volta a tocar nesse assunto. Relembrando que essa cura, né, a cura dessa ancestralidade nada mais é do que aquilo que a gente traz impresso, né, nos nossos corpos sutis ou no nosso corpo etérico, que acaba sendo o grande molde, né, para o corpo físico quando a gente reencarna. E é nesse corpo etérico onde estão impressas todas essas memórias, esses traumas, essas dores, esses medos que a gente acaba trazendo para essa encarnação. A grande questão é, muitas vezes a gente nem sabe do que a gente tem medo. Aliás, a gente não consegue acessar o que desencadeou o medo. Mas, diante do que a gente entende hoje, algumas coisas ficam um pouco mais simples de serem compreendidas. Em que sentido? Se eu venho para essa vida com um grande medo de escassez, é porque alguma vida que eu vivi certamente me deixou uma marca profunda porque eu tive uma vida de muita escassez. Se eu venho para essa vida com qualquer relação a um medo muito exacerbado, é porque muito provavelmente eu experienciei aquilo. É uma coisa que não dá, eu não tenho como não pensar nisso. Eu falo engraçado como até nisso a gente guarda o registro só do que é ruim. Porque nós somos condicionados a colocar foco no que é negativo, no que traz sofrimento, dor, e a gente acaba deixando de lado aquilo que nos acrescenta, nos faz feliz, nos traz incentivo, né? Mas vamos lá. É importante que a gente entenda que hoje nós temos nas mãos uma grande oportunidade de fazermos o melhor, de sermos de fato a nossa melhor versão neste fractal que nós somos hoje. Eu não sei o que eu vivi em outra vida, mas independentemente do que eu vivi, não me importa saber o que, quais foram os meus erros. Nessa vida eu uso o meu potencial para ser a melhor Márcia que eu posso ser. E consequentemente eu serei a minha melhor versão enquanto alma, enquanto fractal. É nisso que a gente precisa pôr foco. Esse é o meu entendimento. Não adianta ficar revirando lá atrás, caçando. Para algumas pessoas isso pode ser até necessário. Tá tudo certo, desde que elas tenham consciência disso. Para mim não faz a menor diferença. Então não é cavucar lá atrás que vai mudar alguma coisa. O que muda é o agora. Essa oportunidade que nós temos hoje de curar essa ancestralidade, de curar nossos traumas, nossos bloqueios, ela vem de uma ação muito clara para mim. Autoconhecimento. Entender que eu sou um fractal de alma. Aliás, duas. Autoconhecimento e expansão de consciência. Que é uma consequência do autoconhecimento, mas você precisa se permitir, porque existem muitas informações que chegam quando a gente começa a expandir a consciência, que se você colocar o mental ou só o racional, você não dá muito crédito. E aí entra o quê? Sentir, sentir, sentir. Porque a partir do momento que a gente trabalha no autoconhecimento, vai entendendo o que nós somos, o que é a vida, né, como um todo, que tudo o que eu vivi foram experiências e aprendizado, isso vai ajudando, inclusive, a desconstruir crenças sobre pecado, crenças sobre castigo, crenças sobre uma série de coisas. E à medida que eu vou expandindo a minha consciência, eu tenho mais certeza disso. Que eu estou aqui enquanto um fractal, como eu disse, para me tornar
o que eu puder me tornar de melhor, independentemente de tudo o que eu já fiz em todas as minhas vidas enquanto terrana. Tudo o que eu já fiz de bom e tudo o que eu já fiz de ruim. Não é o que está lá atrás, neste momento. É o agora. Nós somos, como ele disse, remanescentes de Atlântida. Eu não tenho dúvidas com relação a isso, né? Atlântida, esse continente que sucumbiu. Havia possibilidade das pessoas ascensionarem, mas não atingiu, né? O coletivo não atingiu a frequência necessária. E muito se fala, inclusive, né, de muitas questões que surgiram a partir de mentes que eram altamente inteligentes, dotadas de conhecimento de manipulação de energia, mas que começou a usar aquilo para o mal. Atlântida sucumbiu e agora essa linha de tempo se repete conosco. E nós temos nas mãos a oportunidade de fazer diferente. E vejam, eu sempre acreditei nisso, não seria justo que uma parte da humanidade tivesse que ficar esperando a boa vontade dos que dormem para ascensionar. Até porque, veja, se nós somos remanescentes de Atlântida, como eu acredito que sejamos, há quantos anos nós estamos nesse trabalho? Então, quando eu digo aquilo que eu costumo dizer, a transição planetária começou com a vinda desse moço, não sei se é a primeira ou a segunda, né? O Bruno fala de 2 descidas, não sei qual é a outra. Mas começou nessa, para mim, a transição planetária começou quando Sananda se fez Jesus e veio anunciar a boa nova. E a partir daí um processo de transmissão de entendimento foi sendo realizado geração após geração e apesar da manipulação, né, inclusive de pessoas que tomaram o nome dele para sustentarem o seu poder através de mentiras e distorções em cima do que ele tinha dito, ainda assim a mensagem dele sobreviveu aos tempos. A verdadeira mensagem dele sobrevive. Porque quem consegue entender o que ele é, não precisa de mais nada. E ele veio, fez o seu trabalho, deixou a sua mensagem, que foi sendo passada ao longo dos tempos, e nós estamos aqui na fase final de uma transição que, no meu entendimento, ele veio iniciar. E ele está tão presente neste momento como ele esteve em todos os outros. Ele não veio para este planeta por acaso. E não seria agora, no momento final, que nós seríamos largados à própria sorte. Até porque, como já foi dito, um volume considerável de pessoas trabalharam, elevaram as suas frequências e conseguiram mudar a linha de tempo da Terra, que até então seria o Armagedon. E isso não vai mais acontecer. A questão é, nós precisamos curar as nossas pendências. Mas como assim, Marcel? Nem sei quais são. Pois é o que eu acabei de dizer. Eu também não sei quais são as minhas. E tá tudo bem. Eu não vivo do ontem. Eu vivo agora. O que eu fiz lá atrás, eu fiz com a cabeça que eu tinha, com o entendimento que eu tinha, inclusive achando que eu estava fazendo o melhor. Posso ter prejudicado pessoas, mas não fiz com intenção de prejudicar. Então o trabalho que eu tenho a fazer é entender isso e me perdoar de qualquer eventual problema que eu possa ter gerado. O perdão a ser trabalhado, principalmente, é este auto-perdão. Como isso é importante, como faz diferença, gente. Porque é o que eu falei, se eu me conheço, me aprofundo, e se eu começo a expandir a minha consciência e entender que eu estou aqui como um ser que se propôs a vir para cá para experienciar a dualidade, justamente porque eu sou um fractal de versões superiores que não poderiam fazer isso e que eu precisava transitar por essa dualidade para experienciar e levar inclusive esse entendimento a essas versões, tá tudo bem, não tem erro. O que eu não posso é insistir naquilo que vai contra as leis divinas. Entende? Outra coisa que ele falou assim, mais uma vez cirurgicamente, mais pro finalzinho. O grande problema é que as pessoas querem ter razão.
aquela famosa pergunta, você quer ter paz ou quer ter razão? O que é que de fato pesa mais? Porque razão, todo mundo tem a sua dentro daquilo que acredita. A minha razão pode não ser a de vocês e vice-versa. Agora, a minha paz, ela é inegociável. Não tem preço, mas tem muito valor. E muitas vezes, essa coisa de querer ter razão gera desgastes e conflitos totalmente desnecessários. E nos prende, né, a essa terceira dimensão, quando a gente já poderia ter caminhado um pouco mais rumo à quinta. A teimosia de não querer soltar essas dores muitas vezes que a gente carrega, né? E aí eu entro até numa parte mais consciente. Eu tenho muita mágoa de fulano porque ele fez isso. E você acha que quem está sendo prejudicado por isso? Fulano? Não, você. Porque é o teu coração que está cheio de mágoa, de veneno, né? Mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E para mim não existe frase que defina melhor a tal da mágoa. É um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E isso vai desencadeando um processo de intoxicação nos corpos. Vocês já ouviram falar no tal do câncer, né? É a doença mais significativa associada à questão da mágoa. Pra quê, gente? O auto-perdão entra aí também, né? Eu me perdoo por ter sustentado tanto tempo um sentimento que eu não merecia sustentar. Eu solto. Se eu me perdoo, eu perdoo o outro. Para que ficar arrastando pesos? Para que ficar eternizando as dores dessa ancestralidade? Nós nunca tivemos tanto acesso a tantas informações relevantes como nós temos hoje. O simples conhecimento de que eu sou a dona dos meus passos, que eu escrevi meu plano de alma, já deveria ser motivo suficiente para eu não ter medo de absolutamente nada e para eu entender que eu não preciso sentir mágoa, raiva, ranço de ninguém. Assim como eu sou um fractal, os outros também são. Assim como eu cometo erros, os outros também cometem. Assim como eu acerto, os outros também acertam. Quantos problemas a gente poderia ter evitado, mas eu acredito que tudo foi como tinha que ser, foi assim que a gente foi experimentando, experienciando até chegar a essa consciência que nós temos hoje. Entender, compreender e fazer diferente agora. Porque a gente não muda o que aconteceu, mas a gente pode trabalhar para que a nossa vibração se mantenha elevada. E existem várias formas de trabalhar as vibrações. Agora, quando a pessoa realmente ela está muito apegada a essas questões de dor, de traumas, de não perdão, fica mais complicado. É uma parede, né, uma resistência muito grande que se estabelece. Por isso que eu sempre bato na tecla da tal da escolha, porque tudo é escolha. Escolha. O que é que você está escolhendo para você? Você quer ser um remanescente da Atlântida que repete o que aconteceu lá atrás? Ou quer ser um remanescente da Atlântida que, aproveita o bonde para subir? Eu trabalho por essa última possibilidade. Ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém paga pelos erros, pela tomada de decisão dos outros. Mas nós precisamos da consciência de que das nossas ações, pensamentos e sentimentos, nós precisamos dar conta. Quando as pessoas se conscientizarem do grande presente que elas têm nas mãos, chamado presente, as coisas tendem a mudar. Lá atrás, passou, acabou. Lá atrás acabou. Foi como tinha que ser. O Gasparetto, Luiz Antônio Titio, saudoso Gasparetto, falava muito disso, né? Tudo foi como tinha que ser. E se
E se tivesse que ser diferente, teria sido. Foi como tinha que ser. Os ensinamentos do Gasparetto, né, hoje são muito, né, existe muitos ensinamentos, né, muita gente que fala como ele falava, mas na época eu tinha uma dificuldade de entender, porque realmente eram ideias tão absurdamente inovadoras e chocantes, era chocante o que ele dizia. E hoje eu vejo, meu Deus, é verdade. Essa mania da gente ficar preso no passado, se culpando, se condenando por algo. Essa mania de botar foco só nos erros. A gente olha para os erros para corrigir, não é para sofrer, ficar se condenando. A gente está aqui para viver, não para sobreviver. A gente está aqui para ser tudo aquilo que a gente pode ser. E nós já somos muito. Podemos ser muito mais. Como o Vital costuma dizer, né? Vocês são muito mais do que pensam ser. O que falta para a gente atingir essa consciência, gente? É o que eu costumo dizer, né? Ele disse, vós sois deuses. O que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. A gente tem uma dificuldade de acreditar no que ele diretamente veio nos dizer e muitas vezes a gente acredita em qualquer pastelão, charlatão, guru de momento, que diz que a gente não é nada. Qualquer pessoinha aí que se revista de uma pseudo-autoridade e que diz que nós temos isso, temos que fazer aquilo, porque senão a gente não vai para lugar nenhum, que não sei o quê, que a humanidade não tem jeito. Eu prefiro esse moço aqui. Trilhões de vezes esse moço. E é nele que eu acredito. Eu sou sim. Como diz a Beth Russo, né? Deusinha. Deusinho e deusinha. Eu sou. E eu não admito que ninguém tente me fazer me sentir menos do que hoje eu sei que eu sou. Eu sei que ainda falta muita consciência para mim ainda. Mas não tem problema, porque eu estou no caminho. E isso é todos os dias. Esses exercícios de autoconhecimento, essa questão da expansão de consciência, ela é diária. Até porque são muitas as armadilhas do sistema. Então a gente precisa entender que nós somos, sim, curadores de nós mesmos, que nós somos resultados das nossas vivências, que nós somos arquitetos de nós mesmos. Eu posso, sim, desejar, planejar e trabalhar por um futuro legal. Embora o que exista é apenas o agora. Mas eu posso, entendendo que esse futuro depende exatamente daquilo que eu fizer, pensar, disser, sentir e agir no agora. Eu não preciso acessar memórias de dor para curá-las. Eu só preciso realmente me expressar pelo amor, pela compaixão, pelo respeito. Realmente esse tripé que o Vital já fala há tantos anos é um grande sustentador no sentido da gente trabalhar essa autocura. E isso vale também para a gente, o auto-amor, obviamente, a autocompaixão e o auto-respeito. Porque só com esse auto a gente consegue externar para os demais, para as pessoas no nosso entorno, para a humanidade, para o planeta. Remoer dores não nos ajudam em absolutamente nada. A gente só precisa entender que é necessário flexibilidade para lidar com as questões, entendimento para saber que nada nos aconteceu de forma injusta, que as dores que nós carregamos no nosso sentir são lembranças de algo que nós vivemos, só que está nas nossas mãos a chance e a chave para fazer diferente. O livre-arbítrio é nosso. Ninguém e nada pode nos impedir de crescer, de evoluir, de ascensionar. Mas para isso, a gente realmente precisa acreditar naquilo que nós somos. Centelhas divinas. Certo, turminha? Já que eu falei no Gasparetto, eu vou encerrar esse vídeo com
esse conteúdo aqui dele, com esse oráculo dele, tá? Vamos lá então. Tio Gaspar, vixe, vamos lá. A carta que saiu, a carta da vítima, tá? Vamos ler a sapatada do tio Gaspar. A carta da vítima diz o seguinte: você está se vitimizando, dramatizando os acontecimentos. Sentir-se vítima é apenas uma maneira de ver as coisas e jamais a realidade dos fatos. O vitimismo o faz ter uma visão distorcida da realidade dos fatos, se sentir impotente diante deles e anula sua capacidade de reação e reivindicação. No universo, ninguém é vítima, pois a vida nos deu tudo de que necessitamos para sermos um sucesso. Se nós somos vítimas, somos de nossas negligências. Não tenha pena de si ou dos outros, não se inferiorize nem rebaixe os outros. Nós nos fazemos de vítimas para ganhar mimos. Com isso, nós nos hipnotizamos, nos vemos como desgraçados e não percebemos que acabamos atraindo muitas desgraças. Vitimismo atrai desgraça. Pare de ser mimado e de se iludir de que mimo é amor. Reaja e procure compreender como você está causando seus problemas. Só assim você poderá se libertar. Era este tipo, de mensagem e com esta clareza que para muita gente, muita gente melindrosa se sentia ofendido que o Gasparetto falava, porque muitas vezes foi exatamente nos chacoalhões que ele deu que eu consegui entender muitas coisas da vida. Uma linguagem realmente clara. Essa frase aqui, ó. Se somos vítimas, somos de nossas negligências. Faz pensar. Faz pensar porque realmente a vida nos dá de tudo para que a gente tenha sucesso. Porque isso já é garantido no nosso próprio plano de alma. Agora, é aquilo, que o Vital até já falou nos áudios. O que a gente faz do livre-arbítrio durante a nossa vida encarnado corre por nossa conta. E a gente precisa dar conta das consequências. Reaja e procure compreender como você está causando os seus problemas. Só assim você poderá se libertar. É com essa cartinha do oráculo Introspectus do Gasparetto que eu encerro este vídeo de hoje, que abordou os conteúdos referentes ao vídeo do Vital, A Nova Atlântida, Como Curar o Passado e Mudar o Destino da Terra, dia 28/9/2024. Tá bom, gente? Um abração para você, Vital, meu querido. Que Deus te abençoe, uma excelente semana. A gente tá aí, no finalzinho do mês de setembro. Aproveito para desejar um mês de outubro espetacular para todos, sem exceção. Que a gente viva o melhor mês de outubro de todas as nossas vidas. O primeiro dos melhores meses de outubro do resto de nossas vidas. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.